De acordo com a minha linha de trabalho, falando de uma maneira geral, levando em conta pessoas saudáveis, praticantes de atividade física, principalmente praticantes de exercícios resistidos, carboidratos algo em torno de 55 a 60%, proteínas algo em torno de 20 até 25%, e as gorduras algo em torno de 15 a 20%, podendo até, dependendo do caso, passar um pouco para mais sem problema nenhum. E não só em caso de performance, tá, pessoal? Se a finalidade for perda de gordura e ganho de massa muscular, as divisões seguem o mesmo padrão, tá certo? Então, esses são os resultados que eu venho mostrando nos últimos anos. Quem acompanha o meu trabalho sabe. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, vocês podem olhar no meu canal numa série chamada Bodybuilding Revolution. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela pergunta, João. Falando de acne, desde que não sejam aqueles casos mais agressivos, é difícil estar falando com exatidão o que poderia ser feito, mas falando de uma maneira geral, inicialmente, com certeza você pode estar, como primeira medida, investigar como é que está a sua dieta, o que pode ser ali dentro do seu contexto, falando em alimentação, e estar tentando isolar ali todas as possíveis causas. E essa é uma causa que com certeza seria a primeira na lista para estar investigando. Valeu, Vinícius, muito obrigado pela pergunta. A divisão de macros que eu tenho utilizado nos últimos anos é a seguinte: carboidratos, algo em torno de 55 até 60%, proteínas 20 a 25% e as gorduras 15 até 20%, podendo até passar um pouquinho para mais sem problema nenhum. Isso tanto em pré-contest como em off-season. Então, muitas pessoas acham isso um pouco estranho, mas vejam os resultados recentes que eu estou apresentando comigo, com meus alunos, em níveis competitivos, pessoas naturais, hormonizados, atletas, tudo. Muito obrigado pela pergunta, Renato. Valeu! De forma alguma. Muito pelo contrário. Todos os meus alunos que cumpriram consistentemente tanto o plano de exercícios como também o plano alimentar, todos tiveram uma excelente melhora nessa questão, constatada através de exames. Então, muitas coisas que nós ouvimos por aí, na prática não se sustenta. Sendo assim, essa questão de carboidratos altos, na verdade alto dentro da visão bodybuilding, fitness e musculação que nós temos aí na maioria das coisas que vocês têm acesso. Se você partir do pressuposto de uma nutrição normal, são carboidratos normais, carboidratos de qualidade, ajustados dentro de um contexto adequado de calorias. Então, é isso aí. Muito obrigado. Até mais. Já fazem bons anos que eu não trabalho mais dessa forma, fazendo oscilações em determinado ou determinados tipos de macronutrientes de maneira isolada, como é mais comum nós ouvirmos em relação principalmente aos carboidratos. Então, eu trabalho com dieta linear, fazendo ajustes necessários nas calorias, mantendo a mesma divisão dos macronutrientes e também manipulando outras variáveis fora da dieta. Então, respondendo a sua pergunta, quantos dias de carbo baixo eu faria? Nenhum. Muito obrigado pela pergunta e até mais. Então, falando agora sobre treino, recentemente eu fiquei afastado dos treinamentos de musculação devido a alguns probleminhas de saúde, mas nada grave. Então eu voltei fazem algumas semanas. Então agora eu estou tentando retomar uma progressão de carga de uma maneira mais sistemática, mais organizada. Porém, nos primeiros dias, quando eu estava retomando os meus treinos, os treinos tinham um volume não tão alto e devido à intensidade mais baixa, eu conseguia fazer alguns grupos musculares com uma maior frequência semanal. Então agora as coisas já estão mudando um pouquinho, a intensidade está aumentando um pouco mais, então ao passar do tempo eu vou ajustando para uma progressão de carga com treinos mais divididos e talvez com uma frequência semanal menor, e estou tentando também reduzir o volume do treino. Então isso vai depender muito de quais